Muitas pessoas confundem a diferença entre delirium e delírio. Pode ser pela nomenclatura, que são parecidas, mas a função de cada um é totalmente diferente. Eu vi aqui no stories do Instagram a interação de cada um, gostei bastante, tiveram muitos comentários, muitas respostas inclusive, né? As respostas diretas da explicação da diferença de cada uma, gostei bastante, foram bem estruturadas. Aos que responderam que não sabem a diferença e aos que tiveram dificuldade de compreensão a diferença das duas, vou explicar agora neste vídeo. Então, o que é um delírio? O delirium é uma síndrome psicoorgânica que é uma flutuação do nível de consciência, ou seja, há um rebaixamento no nível de consciência. É considerado uma síndrome aguda de início, ou seja, os sinais e sintomas são mais prevalentes no início, com maior intensidade, e flutuante durante o seu curso, ou seja, vai flutuando, vai amenizando até sumir os sintomas e os sinais, ou seja, é algo passageiro, não é algo permanente. O que pode desencadear um quadro de delírio? Como, por exemplo, um longo período de hospitalização, um quadro infeccioso, uma descompensação de doenças crônicas, uma encefalopatia, o uso de substâncias químicas, principalmente na fase de abstinência, a qual a pessoa vai de 2 dias sem uso da substância, como por exemplo o álcool, que é considerado delirium tremens. Então, quais são os tipos de delirium que nós podemos clarificar? Então, tem o delirium subsindrômico, que é o começo do quadro de delirium. Temos o delirium hipoativo, hiperativo. Temos o delirium misto, que é a mistura ao mesmo tempo, né? Uma mistura de hipoativo com hiperativo. E temos um prolongado ou um persistente, que é muito comum. Um paciente de longo período de hospitalização, quando recebe alta hospitalar, ele permanece, mesmo com o quadro já estabilizado da doença que ele estiver, ele ainda persiste alguns sintomas, sinais e sintomas do delírio quando estiver em casa ou no home care. Então, quais são os sinais e sintomas de um delírio? Como, por exemplo, confusão mental, que é o quadro mais comum e mais prevalente, um déficit de atenção, seja no foco, na sustentação ou até mesmo na alternância dessa atenção, uma alteração no padrão do sono, que pode dar insônia, dificuldade para dormir, ou até mesmo hipersonia. A pessoa começa a dormir com mais frequência, costuma estar mais sonolento, que é muito comum no delírio hipoativo, o aumento dessa sonolência. E o delírio hiperativo é a alteração ao contrário desse padrão de sono. A pessoa, pela agitação psicomotora dela, pela agitação de pensamento, aceleração de todo esse processo no sistema nervoso central, ela acaba não dormindo bem. Pode haver, por exemplo, medo, insegurança, agressividade, irritabilidade é muito comum, e uma alteração na psicomotricidade. Então, no delírio hipoativo, a pessoa tem uma lentificação da psicomotricidade. E já no delírio hiperativo, tem um aumento dessa psicomotricidade. Pode haver ou não quadros, por exemplo, secundários de alucinação. Porém, essas alucinações, tanto auditivas, visuais, sensoriais, seja lá qual for a alucinação, ela é passageira, é diferente de um outro quadro que é mais permanente de algumas outras patologias que existem. Então, o que é um delírio? O delírio é uma alteração no juízo da realidade. Ela é de base patológica, diferente do delírio. Ele é considerado como um agudo, né? Mesma forma, uma forma breve, ou até mesmo crônico. Ou seja, ele é persistente, de uma longa duração, uma forma lenta, o curso é mais lento e pouco modificável. O que são? São ideias falsas havendo uma convicção e a certeza subjetiva que praticamente é absoluta. Ou seja, pode ter qualquer experiência objetiva da realidade, você pode mostrar comprovadamente
né, a existência de uma objetividade de algo existente, porém não é possível modificar o delírio para essa experiência, causando inclusive manifestações emocionais e comportamentais como agressividade, irritabilidade. Então tem que tomar muito cuidado na hora de abordar um quadro de delírio. Qual que é a estrutura do delírio? O delírio pode ser considerado como simples, que é um tema único. Então, por exemplo, um delírio de grandeza, complexo, mais de 2 temas, múltiplos temas. Temos o não sistematizados, que é de pouca associação, ele é mais estável, ou seja, o discurso não tem associação com as situações. Ele é mais desorganizado, mais instáveis. E temos os sistematizados, que ele é rico em detalhes. A pessoa começa a contar aqueles detalhes, aquela história mais rica, mais completa. Então isso é um delírio sistematizado. Temos o conteúdo, que é o delírio de grandeza. Temos o ciúme, delírio de ciúmes, delírio religioso, delírio de influência, entre muitos outros delírios, quadro de delírios. Por ser um quadro complexo, é necessário um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, pode haver outras comorbidades psiquiátricas, como por exemplo, esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade, ou até mesmo os quadros mais graves de depressão, ou até mesmo de ansiedade, pode desencadear um quadro de delírio, tá bom? Então é importante manter esse acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Já o delírio, que ele é de causa mais orgânica e é passageiro, o que o psicólogo pode fazer? Uma avaliação cognitiva no paciente ou até mesmo uma estimulação cognitiva, orientação à família, aos cuidadores, a importância de orientar em tempo, espaço, estimular o paciente a ouvir uma música, olhar um relógio, luminosidade, entre outros estímulos, porque ele é passageiro, porém, para ter um curso mais curto, dependendo, lógico, das comorbidades, se tiver num hospital, por exemplo, tende a ser um curso mais rápido. Existem medicações que o psiquiatra, que o neurologista ou qualquer médico geral pode prescrever também para amenizar os sinais e sintomas do delírio durante a hospitalização, por exemplo. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição aqui nos comentários ou inbox. Tá bom?